Sou uma mendiga e um milionário me encontrou na rua. Ele me engravidou e tivemos um filho. Todos riram dele por ter me colocado dentro da casa dele. Mas 2 anos depois, todos se arrependeram. Naquela manhã de junho, São Paulo acordou envolta em uma neblina densa e gélida, típica do inverno paulistano. Eu caminhava pela Avenida Paulista vestindo roupas simples e surradas, parte do meu disfarce cuidadosamente planejado. Meu nome é Helena Mendes de Albuquerque, mas naquele momento eu era apenas mais uma anônima entre milhares, vivendo uma experiência que mudaria minha perspectiva para sempre. Há 3 semanas eu havia deixado o conforto da mansão dos Albuquerque no Morumbi para viver nas ruas de São Paulo. Não por necessidade, mas por escolha. Como única herdeira de um dos maiores conglomerados empresariais do país, senti que precisava entender verdadeiramente a realidade que tantos brasileiros enfrentam diariamente. Meus pais, é claro, foram contra a ideia. Uma loucura, diziam. Mas aos 28 anos, formada em administração e sociologia, eu estava determinada a provar que podia fazer a diferença. O vento cortante da manhã atravessava meu moletom fino, enquanto eu observava os executivos apressados, todos mergulhados em seus próprios mundos de reuniões e compromissos. Foi quando o vi pela primeira vez. Alto, porte elegante, terno impecável, mas havia algo diferente em seu olhar. Enquanto outros passavam reto, ele diminuiu o passo ao me ver tremendo no banco da praça. "A senhora está bem?" Sua voz era grave e gentil, carregada de uma preocupação genuína que me pegou desprevenida. Antes que eu pudesse responder, ele já estava tirando seu casaco de cachemir. "Por favor, aceite. Está muito frio hoje." Ele estendeu o casaco em minha direção, seus olhos castanhos transmitindo uma bondade que há tempos eu não via nos círculos sociais que frequentava. "Mas o senhor vai precisar dele", protestei fracamente, enquanto ele delicadamente colocava o casaco sobre meus ombros. "Tenho outros no escritório. Sou Miguel Tavares, vice-presidente do Banco Prosperidade. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar lá." Ele sorriu, entregou-me seu cartão e antes que eu pudesse processar completamente o que estava acontecendo, desapareceu entre a multidão de executivos. Fiquei ali, sentada, envolta no casaco que ainda guardava seu perfume discreto e elegante, pensando em como aquele homem havia quebrado todos os estereótipos que eu tinha sobre executivos do mercado financeiro. O cartão em minhas mãos parecia pesar uma tonelada. Miguel Tavares. O nome ecoava em minha mente enquanto eu tentava conciliar a imagem do poderoso vice-presidente de banco com o homem gentil que acabara de me presentear com seu casaco. Naquela noite, voltei para meu esconderijo. Um pequeno quarto alugado sob nome falso em uma pensão modesta na Liberdade, onde guardava alguns pertences básicos e mantinha contato discreto com minha melhor amiga, Beatriz, a única que sabia de meu paradeiro real. Deitada na cama simples, não conseguia parar de pensar nele. Não era apenas sua gentileza que me intrigava, mas algo mais profundo em seu olhar. Uma humanidade que parecia tão rara no mundo corporativo que eu conhecia tão bem. Passei horas rolando na cama, o casaco de Miguel pendurado na única cadeira do quarto. Sua presença uma lembrança constante daquele encontro singular. Tomei uma decisão. No dia seguinte, iria ao Banco Prosperidade. Não como a herdeira dos Albuquerque, mas como a moça da rua que recebeu seu casaco. Precisava entender melhor quem era aquele homem que, em um simples gesto, havia demonstrado mais compaixão do que muitos que conheci em anos de eventos beneficentes e jantares de gala. O que eu não sabia naquele momento era que aquela decisão desencadearia uma série de eventos que transformariam não apenas minha vida, mas a de todos ao meu redor. Enquanto o sono finalmente chegava, eu não poderia imaginar que aquele simples encontro na Avenida Paulista seria o início de uma história que desafiaria tudo o que eu acreditava sobre amor, poder e os verdadeiros valores que movem as pessoas. A neblina lá fora começava a se dissipar, mas os mistérios que envolviam Miguel Tavares e o destino que nos aguardava estavam apenas começando a se formar, tão densos quanto a garoa que cobria a cidade naquela noite memorável. Na manhã seguinte, parei em frente ao imponente edifício do Banco Prosperidade, meu coração batendo descompassado. Havia trocado as roupas simples por um conjunto discreto que guardava na pensão. Não estava pronta para revelar completamente minha identidade, mas também não queria chamar atenção negativa.
O casaco de Miguel estava cuidadosamente dobrado em minhas mãos, servindo como meu passaporte para aquele encontro. A recepcionista me olhou com desconfiança quando pedi para falar com Miguel Tavares. "O vice-presidente está em reunião", ela disse secamente. Insisti, explicando sobre o casaco, e percebi seu olhar suavizar ligeiramente. Após algumas ligações, fui conduzida ao último andar do edifício. A sala de espera era decorada com quadros de arte moderna e móveis minimalistas. Através das janelas panorâmicas, São Paulo se estendia infinitamente, uma selva de concreto coberta pela névoa da manhã. Depois de 20 minutos que pareceram horas, a porta do escritório se abriu. "Por favor, entre." Miguel sorriu ao me ver, aquele mesmo sorriso gentil do dia anterior. Seu escritório era surpreendentemente acolhedor, com uma pequena biblioteca em uma das paredes e plantas distribuídas estrategicamente pelo ambiente. "Vim devolver seu casaco", comecei, mas as palavras seguintes ficaram presas na garganta. Como explicar quem eu realmente era? Como justificar minha presença ali sem parecer uma completa lunática? "Não precisava se incomodar", ele respondeu, indicando uma poltrona para que eu me sentasse. "Aceita um café?" Assenti, ganhando alguns segundos preciosos para organizar meus pensamentos. Quando a secretária trouxe 2 xícaras de café, resolvi que era a hora da verdade. "Senhor Tavares, preciso ser honesta com você", comecei, minhas mãos apertando nervosamente a alça da bolsa. "Não sou quem você pensa que sou. Meu nome é Helena Mendes de Albuquerque." O reconhecimento passou por seus olhos imediatamente. Claro que ele conhecia minha família. Os Albuquerque eram um nome frequente nas páginas de economia e sociedade. "Confesso que estou surpreso", ele disse após um momento de silêncio. "Mas algo me diz que há uma história interessante por trás disso tudo." Durante a hora seguinte contei tudo a ele. Sobre meu projeto de vivenciar a realidade das ruas. Sobre minha frustração com a superficialidade do mundo corporativo. Sobre meu desejo de fazer algo verdadeiramente significativo com o privilégio que tinha. Para minha surpresa, Miguel não me julgou. Pelo contrário, seus olhos brilhavam com interesse genuíno enquanto eu falava. "É raro encontrar alguém disposto a sair de sua zona de conforto por empatia", ele comentou quando terminei. "Mas por que está me contando tudo isso?" "Porque seu gesto ontem me mostrou que ainda existem pessoas que se importam verdadeiramente", respondi com sinceridade. "E também porque, bem, seria desonesto continuar com essa farsa depois da sua gentileza." Miguel se levantou e caminhou até a janela, pensativo. "Sabe, Helena, também tenho minhas próprias histórias. Não nasci em berço de ouro. Cada degrau que subi neste banco foi conquistado com muito esforço. Talvez por isso ainda consiga enxergar as pessoas além das aparências." Nossos olhares se encontraram, e senti algo diferente no ar. Uma conexão que ia além das circunstâncias inusitadas de nosso encontro. "Que tal continuarmos essa conversa em um almoço?" ele sugeriu. "Conheço um restaurante discreto aqui perto, onde podemos conversar sem preocupações." Aceitei sem hesitar. Enquanto descíamos no elevador privativo, percebi que havia algo especial acontecendo. Não era apenas a gentileza de Miguel ou sua compreensão surpreendente. Era como se o destino tivesse orquestrado aquele encontro por algum motivo maior que ainda não podíamos compreender. O restaurante ficava no rooftop de um edifício histórico, com vista para o Parque do Ibirapuera. Entre pratos da culinária contemporânea e conversas cada vez mais pessoais, descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que podíamos imaginar. Miguel me contou sobre seus projetos sociais secretos, iniciativas que ele mantinha longe dos holofotes, e seus olhos brilhavam ao falar sobre transformação social. "Sabe, Helena, seu projeto pode parecer radical para alguns, mas entendo perfeitamente sua motivação", ele disse enquanto saboreávamos a sobremesa. "Às vezes, precisamos nos despir de tudo que nos define socialmente para encontrar nossa verdadeira essência." Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Beatriz. "Urgente. Sua família precisa de você." Aconteceu algo grave na empresa. O sorriso congelou em meu rosto. O mundo real, com todos seus problemas e responsabilidades, voltava a bater à minha porta. Olhei para Miguel, que percebeu imediatamente minha mudança de humor. "Preciso ir", disse, levantando-me abruptamente. Mas antes, peguei um cartão da minha bolsa e anotei meu número pessoal.
Obrigada por tudo, Miguel. Por ontem, por hoje, por sua compreensão. Ele segurou minha mão por um momento mais longo que o necessário. Cuide-se, Helena. E não deixe que as circunstâncias mudem quem você é. Saí do restaurante com o coração acelerado, dividida entre a urgência da mensagem de Beatriz e o desejo de ficar mais tempo com Miguel. Mal sabia eu que aquele almoço seria apenas o começo de uma história que mudaria completamente o rumo de nossas vidas. O motorista particular da família me esperava na porta do prédio onde ficava a minha pensão. Beatriz havia enviado João, o mais discreto de nossos funcionários, para me buscar. Durante o trajeto até a mansão dos Albuquerque, minha mente oscilava entre a preocupação com a emergência familiar e as lembranças do almoço com Miguel. Ao atravessar os portões da mansão, notei imediatamente que algo estava errado. Diversos carros executivos estavam estacionados na entrada, incluindo o Porsche preto de Ricardo Mendonça, nosso advogado corporativo há mais de 2 décadas. O jardim, normalmente impecável, apresentava sinais de descuido. As rosas de mamãe, seu orgulho, estavam sem poda. Helena, graças a Deus. Mamãe me abraçou assim que entrei, seu perfume francês misturado com o cheiro de cigarro. Ela só fumava em situações extremas. Onde você estava? Tentamos te localizar por semanas. Sofia, deixe a menina respirar. Meu pai interferiu, surgindo do escritório. Eduardo Albuquerque, sempre tão imponente em seus ternos italianos, parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Helena, precisamos conversar. Agora. O escritório estava lotado. Além de Ricardo, reconheci membros do conselho administrativo e nosso diretor financeiro. Sobre a mesa de mogno, pilhas de documentos e laptops abertos exibiam gráficos que, mesmo de relance, não pareciam nada animadores. Filha, meu pai começou, sua voz carregada de preocupação. A Albuquerque Enterprises está enfrentando a pior crise de sua história. Carlos Montenegro, nosso principal sócio internacional, realizou uma série de operações não autorizadas que comprometeram seriamente nossa liquidez. Meu estômago gelou. A Albuquerque Enterprises empregava mais de 5.000 funcionários diretos. Era o legado de 3 gerações da minha família. Quanto? Perguntei, temendo a resposta. 350 milhões, Ricardo respondeu, ajustando os óculos. E o pior não é o valor, mas o impacto na confiança do mercado. Nossas ações despencaram 40% desde que os primeiros rumores começaram a circular. Sentei-me pesadamente em uma das poltronas de couro. Quais são nossas opções? Foi quando notei a presença de mais uma pessoa na sala. Augusto Vasconcelos, patriarca do grupo Vasconcelos, nosso maior concorrente, estava sentado discretamente num canto do escritório. Seu sorriso calculado fez meus instintos de alerta dispararem. Helena, meu pai pigarreou. O Sr. Vasconcelos apresentou uma proposta de fusão. Eles injetariam o capital necessário para estabilizar a empresa e manteriam a marca Albuquerque. Mas, questionei, sentindo que havia mais por vir. Mas precisamos garantir que a fusão seja permanente. Augusto finalmente se manifestou, sua voz macia como veludo. Meu filho, Fernando, sempre admirou você de longe. Um casamento entre vocês seria a garantia perfeita da união entre as famílias. O ar pareceu sumir do ambiente. Fernando Vasconcelos? O playboy conhecido por suas festas extravagantes e escândalos em colunas sociais? Vocês não podem estar falando sério. Levantei-me, indignada. Estamos no século XXI, não na Idade Média. Helena, minha mãe interviu. São 5.000 famílias dependendo de nós. 5.000 pessoas que podem perder tudo se a empresa falir. Olhei pela janela do escritório, observando o jardim onde brinquei durante toda a minha infância. As palavras de Miguel ecoaram em minha mente. Não deixe que as circunstâncias mudem quem você é. Preciso de tempo, declarei finalmente. Não podem esperar que eu tome uma decisão dessa magnitude em minutos. Tem 48 horas, Augusto anunciou, levantando-se. A proposta é generosa, mas o mercado não espera. Outros interessados podem aparecer, e não posso garantir que serão tão compreensivos quanto nós. Saí do escritório atordoada, subindo direto para meu antigo quarto. Peguei o celular e vi 3 mensagens de Miguel,
perguntando se estava tudo bem. Meus dedos pairaram sobre o teclado, querendo compartilhar tudo com ele, buscar seu conselho, seu conforto. Mas como explicar que em menos de 24 horas, após nosso almoço mágico, eu estava sendo pressionada a me casar com outro homem? A chuva começou a cair lá fora, como se o céu compartilhasse minha angústia. Sentada na bay window do meu quarto, observando as gotas escorrerem pelo vidro, percebi que estava diante do maior dilema da minha vida. Sacrificar minha felicidade pessoal pelo bem de milhares, ou seguir meu coração e arriscar o sustento de tantas famílias? O peso dessa decisão parecia esmagar meus ombros, enquanto a noite caía sobre São Paulo, e as luzes da cidade começavam a pontilhar a escuridão, como estrelas terrenas testemunhando silenciosamente meu tormento. Na manhã seguinte, acordei com o som da chuva ainda batendo contra minha janela. Não havia dormido mais que 2 horas, minha mente um turbilhão de pensamentos e possibilidades. Beatriz chegou cedo, como havia prometido quando a chamei na noite anterior. Ela entrou no meu quarto trazendo café e croissants da padaria francesa que eu tanto amava. "Você está com uma cara péssima", ela comentou sentando-se na beira da minha cama. Beatriz, com seu jeito direto de sempre, era minha âncora nos momentos de tempestade. Como posso não estar? Em menos de 24 horas, conheci alguém especial e agora preciso decidir se caso com um completo estranho para salvar a empresa da família. "Me conta mais sobre esse tal de Miguel", ela pediu, servindo café para nós duas. "Você mal falou dele ontem." Estava muito focada na crise. Senti meu rosto corar levemente. "Ele é diferente, Bia. Não é só a gentileza dele. Sabia que ele mantém diversos projetos sociais secretos? Ele poderia usar isso tudo para marketing pessoal, mas prefere fazer silenciosamente. E esse Fernando Vasconcelos? O que você sabe sobre ele?" Suspirei profundamente. Além das manchetes de coluna social, nada muito animador. Festas, escândalos, relacionamentos conturbados. Tudo que aparece sobre ele na mídia parece confirmar que é exatamente o playboy irresponsável que imaginamos. Beatriz ficou em silêncio por um momento, mexendo pensativamente seu café. Sabe o que é mais estranho nisso tudo? A rapidez com que os Vasconcelos apareceram com essa proposta. É como se eles estivessem esperando isso acontecer, completei. Uma nova perspectiva se formando em minha mente. "Bia, você acha que..." Fui interrompida por batidas na porta. Era mamãe, impecavelmente vestida como sempre, mas com olheiras que a maquiagem cara não conseguia esconder completamente. "Helena, querida, os Vasconcelos nos convidaram para um jantar hoje à noite. Fernando faz questão de sua presença." Senti meu estômago revirar. "Mamãe, eu ainda não decidi nada. Por favor, filha." Ela sentou-se ao meu lado, pegando minhas mãos entre as suas. "Apenas vá ao jantar. Converse com ele. Conhecer melhor Fernando não significa que você precise aceitar a proposta." Olhei para Beatriz, que deu de ombros discretamente. "Está bem", concordei relutante, "mas não prometo nada além disso." Depois que mamãe saiu, passei horas com Beatriz, analisando documentos da empresa que ela havia conseguido através de seus contatos no departamento financeiro. Algo não se encaixava nos números, mas não conseguíamos identificar exatamente o que. No meio da tarde, recebi uma mensagem de Miguel. "Pensei em você hoje. Espero que esteja tudo bem. Que tal um café amanhã?" Meu coração acelerou, mas como responder? Como dizer que em menos de 48 horas eu poderia estar noiva de outro homem? Optei pela honestidade. "Precisamos conversar. Aconteceu algo sério. Pode me encontrar hoje às 16h no Café Floresta?" A resposta foi imediata. "Estarei lá." O Café Floresta, um charmoso estabelecimento nos Jardins, era nosso lugar secreto desde a adolescência, onde Beatriz e eu planejávamos nossas pequenas rebeldias. Agora, sentada em uma mesa discreta nos fundos, eu aguardava Miguel com o coração na garganta. Ele chegou pontualmente, elegante mesmo em trajes mais casuais. Seu sorriso murchou ao ver minha expressão. "Helena, o que houve?" Durante a hora seguinte, contei tudo a ele. Sobre a crise, a proposta dos Vasconcelos, o ultimato. Miguel ouviu atentamente, seu rosto ficando mais sério a cada palavra. "Algo nessa história não faz sentido."
ele comentou finalmente. Uma empresa do porte da Albuquerque não entra em crise dessa magnitude da noite para o dia, mesmo com operações não autorizadas. O que você quer dizer? Me dê um tempo, ele pediu, seus olhos brilhando com determinação. Tenho alguns contatos no mercado financeiro que podem ajudar a esclarecer essa situação. Apenas não tome nenhuma decisão precipitada, por favor. Tenho um jantar com os Vasconcelos hoje, confessei, vendo sua expressão endurecer levemente. Prometi à minha mãe que iria. Miguel segurou minha mão sobre a mesa, seu toque enviando correntes elétricas pelo meu corpo. Vá ao jantar, observe, escute, mas não prometa nada. Amanhã cedo terei algumas respostas para você. Quando nos despedimos, ele me abraçou forte, como se quisesse me proteger do mundo. Confie em mim, Helena. Há mais nessa história do que aparenta. Voltei para casa com a cabeça girando. Em poucas horas, estaria frente a frente com Fernando Vasconcelos e sua família, enquanto meu coração estava ali, no Café Floresta, com Miguel. O destino parecia ter um senso de humor particularmente cruel, e eu me perguntava se haveria uma saída desse labirinto que não machucasse ninguém. Enquanto me arrumava para o jantar, uma certeza crescia em meu peito. Independentemente do que descobrisse esta noite, não poderia ignorar os sentimentos que cresciam por Miguel. A questão era: quanto custaria seguir meu coração? O jantar na mansão dos Vasconcelos era exatamente como eu imaginava. Ostentação em cada detalhe, desde os talheres de prata até os arranjos de orquídeas raras que decoravam o imenso salão. A propriedade no Alto de Pinheiros fazia nossa mansão parecer modesta em comparação. Augusto Vasconcelos nos recebeu com sua esposa Margarete, uma mulher elegante que parecia ter feito um pacto com o tempo. Fernando surgiu minutos depois, e confesso que sua aparência me surpreendeu. Diferente das fotos de tabloides, estava sóbrio e bem apresentável em seu terno azul marinho. Seus olhos verdes percorreram minha silhueta sem descrição, um sorriso de aprovação surgindo em seus lábios. Helena Albuquerque. Ele se aproximou, beijando minha mão num gesto teatral. As fotos não fazem jus à sua beleza. Forcei um sorriso educado, pensando em como Miguel jamais faria um comentário tão superficial. Obrigada, Fernando. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Durante o jantar, observei atentamente as dinâmicas familiares, como Miguel havia sugerido. Augusto dominava a conversa, falando sobre suas conquistas empresariais com um orgulho que beirava a arrogância. Fernando permanecia estranhamente quieto, bebericando sua água mineral, outro contraste com sua fama de festeiro. Helena, Margarete se dirigiu a mim pela primeira vez. Fernando me contou que você desenvolveu projetos sociais interessantes na empresa de sua família. Sim, principalmente focados em educação financeira para comunidades carentes. Respondi, notando um brilho de interesse genuíno nos olhos de Fernando. Fascinante, ele comentou, inclinando-se em minha direção. Sabe, tenho algumas ideias similares, mas meu pai... Ele parou abruptamente ao receber um olhar cortante de Augusto. Foi nesse momento que notei algo peculiar. A tensão entre pai e filho era palpável, mas não parecia relacionada apenas a divergências normais. Havia algo mais profundo ali. Entre o prato principal e a sobremesa, Fernando sugeriu que dessemos uma volta pelos jardins. Meus pais trocaram olhares aprovadores, e me vi caminhando ao lado dele por entre roseiras perfeitamente podadas. Imagino que você não esteja muito feliz com essa situação, ele disse subitamente, me pegando de surpresa com sua franqueza. Sinceramente? Não, nem eu, ele confessou, parando próximo a uma fonte. Olha, Helena, preciso te contar algo, mas não aqui. Meu pai tem olhos e ouvidos por toda a parte. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Do que você está falando? Amanhã, 10 horas, no Parque Ibirapuera, próximo ao Museu de Arte Moderna. Venha sozinha, ele sussurrou, antes de voltar a sorrir artificialmente ao notar um dos seguranças se aproximando. O restante da noite passou como um borrão. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas, minha mente tentando conectar os pontos entre o comportamento estranho de Fernando, as palavras de Miguel sobre investigar a crise e a sensação crescente de que havia algo muito maior por trás de tudo isso. Em meu quarto, encontrei 3 mensagens de Miguel.
Precisamos conversar urgentemente. Descobri algumas coisas sobre as operações financeiras. Me encontre amanhã às 9 horas no banco. É importante. Olhei para o relógio. Eram 23h47. Respondi rapidamente. Estarei lá às 9 horas. Também tenho novidades. Deitada em minha cama, não conseguia parar de pensar nas diferentes peças desse quebra-cabeça. O comportamento contraditório de Fernando, a postura autoritária de Augusto, as descobertas que Miguel prometia revelar. Tudo parecia estar conectado de alguma forma que eu ainda não conseguia compreender. Peguei meu notebook e comecei a pesquisar mais profundamente sobre o Grupo Vasconcelos. Após algumas horas mergulhada em relatórios financeiros e notícias antigas, padrões interessantes começaram a emergir. Nos últimos 5 anos, 3 empresas que se recusaram a fechar negócio com os Vasconcelos enfrentaram crises misteriosas e acabaram sendo absorvidas pelo grupo. Meu celular vibrou com uma mensagem de Beatriz. Você precisa ver isso. Acabei de receber alguns documentos interessantes de um contato no departamento jurídico dos Vasconcelos. Te encontro no café da manhã? Respondi afirmativamente, meu coração acelerado. Amanhã seria um dia crucial. Encontro com Miguel às 9h, Fernando às 10h, e alguma revelação importante de Beatriz no meio disso tudo. O destino parecia estar tecendo uma teia complexa, e eu estava no centro dela. Enquanto a madrugada avançava sobre São Paulo, fiquei ali, observando as luzes da cidade pela janela, pensando em como minha vida havia mudado tão drasticamente em apenas alguns dias. De um experimento social nas ruas, a um possível casamento arranjado, de um encontro casual com Miguel, a uma trama que parecia ficar mais densa a cada hora. Uma coisa eu sabia com certeza. Não poderia tomar nenhuma decisão até ter todas as peças desse quebra-cabeça em minhas mãos. E amanhã, finalmente algumas verdades viriam à tona. Acordei antes do nascer do sol, após uma noite praticamente em claro. Beatriz já me esperava na varanda da mansão, com uma pasta grossa debaixo do braço e olheiras que rivalizavam com as minhas. Seu rosto normalmente descontraído estava tenso. Você não vai acreditar no que encontrei, ela disse, espalhando documentos sobre a mesa do café da manhã. Lembra daquele sócio internacional, Carlos Montenegro, que supostamente fez as operações não autorizadas? Ele não existe? Como assim não existe? É uma empresa de fachada, Helena. Foi criada há 6 meses, com sede nas Ilhas Cayman. E adivinha quem é o verdadeiro dono? Uma subsidiária do Grupo Vasconcelos. Senti meu estômago afundar. As palavras de Miguel sobre investigar a crise faziam ainda mais sentido agora. Mostrei a Beatriz minha pesquisa da noite anterior sobre as outras empresas que haviam sido absorvidas pelos Vasconcelos. Precisamos de provas concretas, ela ponderou. Documentos, registros, algo que não possa ser contestado. Olhei para o relógio. 8h30. Tenho um encontro com Miguel às 9h no banco. Ele disse que descobriu algo sobre as operações financeiras. E depois? Fernando quer me encontrar às 10h no Ibirapuera. Disse que tem algo importante para me contar. Beatriz franziu a testa. Não gosto nada disso. Pode ser uma armadilha. Ou pode ser nossa chance de descobrir a verdade. Argumentei. Você viu como ele estava estranho ontem? Como se quisesse dizer algo, mas estivesse sendo controlado. Cheguei ao Banco Prosperidade exatamente às 9h. Miguel me esperava em seu escritório, com vários documentos espalhados sobre a mesa e um semblante preocupado. Helena. Ele me abraçou brevemente, seu perfume familiar me trazendo uma sensação de segurança. Passei a noite toda analisando os registros financeiros. As operações atribuídas a Carlos Montenegro começaram exatamente 3 dias depois que sua empresa recusou uma primeira proposta de fusão dos Vasconcelos. Ele não existe, Miguel. É uma empresa de fachada dos Vasconcelos. Eu sei, ele assentiu. Descobri isso há 1 hora, mas tem mais. Encontrei um padrão similar em outras empresas que foram absorvidas pelo grupo nos últimos anos. Sempre o mesmo modus operandi. Uma empresa fantasma faz operações questionáveis. A reputação da empresa-alvo é abalada e os Vasconcelos aparecem como salvadores. Contei a ele sobre meu encontro marcado com Fernando. Sua expressão ficou tensa. Não vá sozinha, pode ser perigoso. Preciso ir, insisti. Se Fernando está disposto a falar, pode ser nossa chance de conseguir provas concretas.
Miguel passou a mão pelos cabelos, claramente preocupado. Então me deixe ficar por perto. Posso observar de longe, só para garantir sua segurança. Concordei, e rapidamente elaboramos um plano. Miguel me seguiria discretamente até o parque, mantendo uma distância segura, mas próximo o suficiente para intervir se necessário. Às 10h em ponto, avistei Fernando próximo ao Museu de Arte Moderna. Ele parecia nervoso, constantemente olhando por sobre o ombro. Obrigado por vir, ele disse em voz baixa. Primeiro, preciso que você saiba que não concordo com os métodos do meu pai. Nunca concordei. Que métodos, Fernando? A forma como ele destrói empresas para depois comprá-las por uma fração do valor. Como ele manipula pessoas e situações para conseguir o que quer. Ele tirou um pendrive do bolso. Aqui está tudo. Documentos, e-mails, registros de transferências, inclusive sobre a farsa do Carlos Montenegro. Por que está me ajudando? Fernando sorriu tristemente. Porque cansei de ser o fantoche dele. Cansei de ver pessoas honestas perderem tudo por causa da ganância do meu pai. E também, ele hesitou, também porque sei sobre você e Miguel Tavares. Meu coração parou por um segundo. Como? Meu pai tem pessoas seguindo você. Foi assim que ele descobriu sobre seu experimento social nas ruas. Ele planejou tudo, Helena. Até mesmo o timing da crise foi calculado. Antes que eu pudesse processar completamente essa informação, notei 2 homens de terno se aproximando rapidamente. Fernando também percebeu. Pegue! Ele enfiou o pendrive em minha mão. Corra! Não precisei de segundo aviso. Corri em direção à área mais movimentada do parque, meu coração batendo descompassado. Pude ver Miguel surgindo de trás de uma árvore, movendo-se para interceptar os homens que me seguiam. O que aconteceu nos próximos minutos parecia uma cena de filme. Miguel conseguiu bloquear um dos homens enquanto eu corria para o estacionamento onde Beatriz me esperava em seu carro, conforme nosso plano de contingência. Quando finalmente entrei no carro, minhas mãos tremiam. O pendrive parecia queimar em meu bolso, carregando o peso de todas as verdades que estávamos prestes a descobrir. Para onde? Beatriz perguntou, acelerando para fora do parque. Para o escritório do Ricardo. Respondi, referindo-me ao nosso advogado. Precisamos ver o que tem nesse pendrive. E depois vamos expor tudo. O escritório de Ricardo fervilhava de atividade quando chegamos. Miguel nos encontrou lá 15 minutos depois, sua gravata levemente torta sendo o único indício do confronto no parque. Beatriz conectou o pendrive ao computador, enquanto Ricardo fechava as cortinas e trancava a porta. Meu Deus, sussurrou Beatriz, seus olhos arregalados enquanto escrolava pelos arquivos. Está tudo aqui. Cada operação, cada manipulação, cada empresa destruída nos últimos 10 anos. Ricardo ajustou os óculos, examinando os documentos com atenção profissional. Isso é dinamite pura. Temos e-mails, contratos, transferências bancárias. Augusto Vasconcelos construiu um império através de chantagem e manipulação financeira. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Miguel, que estivera em silêncio até então, se aproximou. Precisamos agir rápido. Assim que Augusto descobrir que Fernando entregou essas provas, vai tentar destruir qualquer evidência que reste. Como que para confirmar suas palavras, meu celular tocou. Era meu pai. Helena, venha para casa imediatamente. Augusto Vasconcelos está aqui com uma proposta final. Troquei olhares com Miguel e Ricardo. Vou enfrentá-lo. Não vai sozinha, Miguel declarou, sua voz não deixando espaço para argumentação. Ricardo, prepare os documentos mais importantes. Beatriz, comece a fazer cópias de segurança de tudo. Durante o trajeto até minha casa, Miguel dirigia enquanto eu organizava mentalmente nossa estratégia. Precisamos expor tudo de uma forma que ele não possa escapar, falei. Não só para salvar nossa empresa, mas para impedir que ele continue destruindo outras famílias. Tenho uma ideia. Miguel pegou seu celular com a mão livre. Conheço uma jornalista investigativa que pode nos ajudar. Ela está esperando há anos por uma chance de expor os Vasconcelos. Quando chegamos à mansão, encontramos uma cena surreal. Augusto Vasconcelos estava sentado na sala principal, como se fosse o dono da casa. Fernando ao seu lado, parecendo um prisioneiro em seu próprio corpo. Meus pais, tensos,
Ocupavam o sofá oposto. Ah, Helena. Augusto sorriu friamente. E vejo que trouxe o Sr. Tavares. Interessante companhia. Chega de jogos, Augusto. Declarei, minha voz mais firme do que eu esperava. Sabemos de tudo. Sobre Carlos Montenegro, sobre as empresas fantasmas, sobre cada empresa que você destruiu. O sorriso dele vacilou por um segundo. Não sei do que está falando, querida. Vim apenas apresentar nossa proposta final para salvar sua empresa da ruína. Você quer dizer a ruína que você mesmo criou? Miguel interviu, sua presença me dando força. Temos todas as provas, Sr. Vasconcelos. Cada documento, cada e-mail, cada transferência. Fernando finalmente levantou os olhos, encontrando os meus. Havia um pedido silencioso de desculpas em seu olhar, e também alívio. Fernando, Augusto rosnou. O que você fez? O que deveria ter feito há muito tempo, pai. Fernando respondeu levantando-se. Escolhi o lado certo da história. Nesse momento, Ricardo entrou na sala, seguido por 2 oficiais de justiça e a jornalista que Miguel havia contatado. Sr. Vasconcelos, Ricardo anunciou formalmente. Em nome da família Albuquerque, estou apresentando uma denúncia formal com evidências de fraude, manipulação de mercado e extorsão. O rosto de Augusto passou por várias cores. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Eu posso destruir todos vocês. Não dessa vez, pai. Fernando interrompeu. Acabou. As provas já estão com as autoridades e com a imprensa. Não há como voltar atrás. Meus pais, que assistiam a tudo em choque, finalmente compreenderam a extensão da manipulação que haviam sofrido. Mamãe começou a chorar, enquanto papai se levantava, sua postura recuperando a dignidade de sempre. Quero você e suas ameaças fora da minha casa, Augusto, meu pai declarou. Nossos advogados entrarão em contato. Enquanto Augusto era escoltado para fora, lançando olhares furiosos em nossa direção, senti a mão de Miguel procurar a minha, entrelaçando nossos dedos discretamente. Fernando se aproximou de nós. Me desculpem por não ter agido antes, ele disse. E obrigado por me darem a chance de fazer a coisa certa. A jornalista que havia registrado toda a cena se aproximou com seu gravador. Acho que temos uma história e tanto para contar, não? Olhei pela janela, vendo Augusto entrar em seu carro importado pela última vez como um homem livre. A verdade finalmente havia vindo à tona, mas algo me dizia que nossa história estava longe de terminar. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados, como se a própria natureza celebrasse o triunfo da verdade sobre a manipulação. Miguel apertou minha mão gentilmente, e eu soube, naquele momento, que independentemente do que viesse a seguir, não estaríamos sozinhos para enfrentar. 3 meses se passaram desde aquela tarde decisiva em nossa sala de estar. A manchete do jornal desta manhã não poderia ser mais clara. Augusto Vasconcelos aceita acordo judicial e devolve 2,8 bilhões a empresas lesadas. Sorri ao ler a notícia, sentada na varanda do apartamento que havia comprado nos Jardins, muito mais modesto que a mansão onde cresci, mas perfeitamente adequado à minha nova filosofia de vida. A Albuquerque Enterprises não apenas sobreviveu à crise, mas emergiu mais forte. Com a ajuda de Miguel, reestruturamos toda a governança corporativa da empresa. Papai, embora ainda presidente do conselho, havia aprendido a delegar mais responsabilidades e confiar em uma nova geração de executivos. Fernando Vasconcelos, contrariando todas as expectativas, provou ser um aliado valioso. Após o escândalo, ele assumiu o controle do Grupo Vasconcelos com uma missão clara: transformar o legado tóxico de seu pai em algo positivo. Nossa primeira parceria foi um projeto de educação financeira para comunidades carentes, unindo recursos das 2 empresas. Pensativa? A voz de Miguel me trouxe de volta ao presente. Ele se aproximou com 2 xícaras de café, sentando-se ao meu lado na varanda. Só relembrando como chegamos até aqui, respondi, aceitando a xícara. Às vezes parece que foi ontem que você me ofereceu seu casaco na Avenida Paulista. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso gentil que havia me cativado desde o primeiro momento. Melhor decisão que já tomei na vida. Sabe o que é irônico? Comentei, observando a cidade despertar lá embaixo. Meu experimento social para entender a realidade dos menos favorecidos acabou me ensinando mais sobre as pessoas privilegiadas do que eu esperava. Como assim? Bem,
Descobri que há pessoas como Augusto, que usam seu poder para destruir, e pessoas como você, que usam sua influência para construir algo melhor. Miguel pegou minha mão, seus dedos brincando com o anel de noivado que agora adornava meu dedo. Havíamos ficado noivos há 2 semanas, numa cerimônia íntima com apenas familiares e amigos próximos. Por falar em construir, ele começou. Beatriz me contou sobre seu novo projeto para a empresa. Ah, sim, animei-me. Estamos transformando aquele terreno abandonado no centro em um centro de capacitação profissional. A ideia é oferecer cursos técnicos e de empreendedorismo para pessoas em situação de vulnerabilidade. E imagino que você vai participar ativamente? Claro, sorri. Mas dessa vez sem disfarces. Aprendi que posso fazer a diferença sendo exatamente quem eu sou. Nesse momento, meu celular vibrou com uma mensagem de Beatriz. Liga a TV. Fernando está dando uma entrevista incrível sobre o novo direcionamento do Grupo Vasconcelos. Corremos para dentro e ligamos a televisão. Fernando estava irreconhecível. Não fisicamente, mas sua postura e discurso demonstravam uma maturidade que poucos acreditavam que ele possuía. Nosso objetivo agora é reparar os danos causados no passado e construir um novo legado, ele dizia. Cada empresa que foi prejudicada está recebendo não apenas compensação financeira, mas também oportunidades de parcerias estratégicas. Ele realmente mudou, Miguel comentou, me abraçando por trás. Todos nós mudamos, respondi, me aconchegando em seus braços. Aquela crise nos transformou de maneiras que nunca imaginamos. O sol já estava alto no céu de São Paulo, iluminando uma cidade que, para mim, nunca mais seria a mesma. Tínhamos passado por tempestades, enfrentado ameaças e descoberto verdades dolorosas. Mas no final, o amor, seja ele romântico, familiar ou pela justiça, havia prevalecido. O que você acha que o futuro nos reserva? Perguntei a Miguel, enquanto desligávamos a TV. Não sei, ele respondeu honestamente. Mas sei que enquanto mantivermos nossos valores e continuarmos lutando pelo que é certo, podemos enfrentar qualquer coisa. Voltamos para a varanda, observando a cidade que havia sido palco de nossa história. São Paulo, com seu horizonte infinito de prédios, guardava agora não apenas memórias de uma crise superada, mas também as promessas de um futuro que construiríamos juntos. A brisa suave da manhã trazia consigo o aroma de novos começos. Em alguns meses, Miguel e eu nos casaríamos. A Albuquerque Enterprises e o Grupo Vasconcelos, antes rivais, agora lideravam uma transformação no mercado corporativo brasileiro. E eu, que havia começado essa jornada procurando entender a realidade dos outros, havia encontrado minha própria verdade no processo. Vem, Miguel me chamou, estendendo a mão. Temos aquela reunião com o comitê do Centro de Capacitação. Peguei sua mão, sentindo a força e o apoio que ela representava. Juntos, descemos para enfrentar mais um dia de desafios e conquistas, sabendo que nossa história, embora já tivesse superado seu maior conflito, estava apenas começando.